Olá, investidores! Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar de um setor muito interessante, que é saneamento básico, especificamente a Sabesp, tá? E aí, antes de começar o vídeo, eu peço para vocês que se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, assim você não vai perder nenhuma análise e vai ficar por dentro de todas as atualizações da Bolsa. Deixa um like, que isso ajuda muito o canal, e esse vídeo a chegar a mais pessoas. E deixa nos comentários qualquer feedback ou qualquer ponto que você tenha sobre a empresa ou sobre o setor. Se você tem alguma outra preferida, prefere Sanepar, Sabesp, deixa nos comentários que eu vou dar uma olhadinha neles, tá bem? E aí, sobre Sabesp, bom, basicamente ela é uma das principais companhias de água e esgoto do planeta. Então ela atende aí 374 municípios, em mais São Paulo, do total de 645 municípios que tem no estado. Então ela está presente aí basicamente para 70% da população urbana do estado, tem mais de 12 mil funcionários, é uma empresa gigantesca que trabalha com monopólio natural, ou seja, em geral não existe concorrência nesse mercado, o que faz ser um business muito interessante. Um dos riscos desse mercado que o pessoal comenta muito e me pergunta é sobre contratos, né? Porque esse business ele é feito a partir de contratos, e aí se esses contratos eles vencem, a companhia ela pode perder essa licitação, perder receita e isso impactar nos seus resultados operacionais. E aí vocês sempre me perguntam, pô, João, mas e os contratos, como é que tá? Qual que é o tempo? Tem algum risco? Bom, eu trouxe para vocês aqui embaixo os 10 maiores contratos da companhia, tá? Então, quando a gente vai falar aí de São Paulo, da cidade de São Paulo, corresponde a 47% da receita da companhia e tem um período de 19 anos. Santos tem 25 anos. Então, corresponde a 7, quase 8% da receita. Então, assim, são contratos bem longos, é uma empresa que tem contratos bem longos, eles têm 8 contratos já vencidos, com municípios já vencidos, mas isso corresponde a 0,26% da receita. De 0 a 5 anos, contratos a vencer daqui 5 anos, são 3 só, e corresponde a 0,2% da receita. Então, assim, sobre contratos, em relação a Sabesp, eu estaria bem tranquilo. Então, se esse é o seu principal medo ou risco, tranquilizo você que são contratos muito longos e grande parte das receitas vão vir de contratos aí com entre 15 e 50 e 40 anos, tá? Então, contratos longos, de longo prazo, que não tendem a ser modificados antes de 15 anos, eu não imagino que tenha algum efeito na companhia, tá? E aí, vamos dar uma olhadinha nos indicadores para entender se vale ou não a pena investir em Sabesp. O ticker dela é SBSP3, tá? Companhia paulista de água e esgoto. Quando a gente vê a cotação aí nos últimos tempos, a gente vê que ela cresceu bastante em 2019, muito por conta do econômico de São Paulo ter aquecido, pessoas consumindo mais, expansão das linhas. Teve o problema aí do Covid, logo se recuperou, e aí a partir de então, muito por conta de crises hídricas e questões ligadas à água, principalmente no estado de São Paulo, questão de repasse de preços e coisas assim, a companhia vem sofrendo bastante, tá? E aí, vamos começar dando uma olhadinha em valuation. Valuation importa, o preço importa muito, e é por isso que a gente vai dar uma olhadinha em valuation. O primeiro indicador que eu gosto de olhar é PL, e o segundo é EBITDA, tá? PL, indicador bem simples, preço sobre lucro, companhia está avaliada em 11 vezes o PL hoje, um pouquinho abaixo da média histórica, e aí quando a gente compara com outros players do mercado, e aí quais são os players que eu gosto de comparar? Tem dois, tá? Tem dois principais players que eu acho que faz sentido comparar. Ambipar eu não acho que faz sentido, porque é outro business. Ambipar, ela transita no ambiente corporativo, então eu acho que faz sentido a gente comparar com Sanepar e Copasa. São os players que eu acho que faz sentido a gente comparar. E aí quando a gente compara com esses dois players, a gente vê que Sabesp tá mais cara que ambos, tá? Então, esse é o primeiro indicativo que a gente tem sobre o valuation da companhia. O outro indicador que eu gosto é EV/EBITDA. E aí, o EV/EBITDA dela também está acima dos seus pares. Vocês podem perguntar, pô, João, mas por que será que ela está mais cara? Eu acho que, assim, muito tem a ver com a questão dos contratos. Alguns contratos da Sanepar, elas estão para acabar
o tempo de contrato é mais curto. A gente tem um vídeo sobre Sanepar no canal, se quiser dar uma olhadinha. Eu acho que pode agregar bastante para vocês, tá? Mas a Sabesp, quando a gente compara com seus pares, ela estaria acima deles na questão de valuation, tá? Ela não distribui muitos dividendos também, o payout dela gira em torno de 25%, quando a gente pega a Sanepar, por exemplo, que eu tenho comentado bastante, o payout ela estaria aí 40%, até muitas vezes 60%, tá? Quando a gente pega o payout da Sabesp, a gente tá falando aí de 27,94%, eles se dispõem a distribuir 25% dos lucros, tá? O resto eles reinvestem para aumentar suas linhas e aumentar suas receitas. Bom, falamos de valuation, já vimos que existem empresas que estão relativamente mais baratas que a Sabesp. E aí, endividamento é um ponto que eu gosto bastante de tocar, porque empresas de utilities, em geral, elas passam por um período de alavancagem, elas têm que se alavancar para fazer os investimentos, e aí o fruto desses investimentos é colhido depois, tá? E aí, quando a gente pega a dívida líquida sobre EBITDA, a gente vê que está acima de 2 vezes, tá? Bastante saudável, é uma empresa com receita recorrente, então acredito que o nível de endividamento está bastante saudável. A dívida líquida está em 13 bi, ela tem 3,5 bi em caixa. Em 2 anos ela geraria caixa o suficiente para pagar a sua dívida líquida, tá? Isso que esse indicador quer dizer, ou seja, uma dívida líquida sobre EBITDA igual a 2 significa que em 2 anos ela conseguiria gerar caixa suficiente para pagar a sua dívida. É uma proxy disso, tá? Bastante saudável, eu acho que assim, abaixo de 2,5 vezes tá bem ok, e eu vejo isso em Sabesp, tá? Margem bruta varia bastante, então em períodos que é mais difícil repassar, a margem cai um pouco, como foi visto nos últimos 2 anos. Em momentos que é mais tranquilo de repassar esses aumentos, a margem tende a subir, que foi 2017 e 2018. Eu imagino que para os próximos anos a gente possa ver o aumento dessa margem, aumentando dos atuais 35,9 para próximos de 38, 39, tá? Essa é a minha estimativa para a companhia. Outro indicador que eu gosto muito de olhar é margem líquida. E aí, uma margem líquida tão volátil não é algo que me agrada muito, tá? Eu gosto de margens líquidas mais perenes e consistentes ao longo do tempo. A companhia tem uma margem líquida bastante volátil, então sofrendo bastante em períodos de crise, como 2015, 2020, algo a se ficar de olho, tá? A margem EBITDA também vem caindo nos últimos tempos, ponto também que a gente tem que ficar de olho. E aí, por fim, a gente pega a rentabilidade da companhia, e também é muito volátil, tá? Então, assim, é um ponto de atenção. Gosto de empresas que tenham uma rentabilidade recorrente. Quanto menos volatilidade, para mim, de rentabilidade, melhor. Então, isso é um ponto que eu teria de atenção em relação à companhia, tá? E aí, vamos dar uma olhadinha, a gente já falou sobre dividendos, sobre o payout da companhia, a política é 25%, então ela não vai ser uma companhia que vai distribuir muitos dividendos. A posição acionária, basicamente, quem controla a companhia é o governo de São Paulo, ele tem aí 50,25% das ONs, e aí o restante está em free float, em outros. É uma companhia estatal, então tem seus riscos. Vocês têm que estar bem cientes disso se quiserem investir na companhia, tá? E aí quando a gente pega aqui a mini DRE, a gente vê que a receita ela vem crescendo muito por conta da expansão de linhas, repasse de preços, coisas nesse sentido, mas o lucro ele varia bastante, tá? Então, esse é um ponto de atenção que vocês têm que ter. Como vocês podem ver, o lucro ele é muito volátil. Eu gosto de empresas que o lucro ele não é tão volátil, um lucro mais recorrente, sem muita emoção, tá? Então, mais ou menos isso que eu vejo para a companhia. E aí, por fim, vamos dar uma olhadinha aqui no fluxo de caixa dela, quanto que ela tem gerado. Então, a companhia ela gera, nas suas operações, aproximadamente 7 bilhões de reais por ano. Gerou em 2020 7 bi, em 2019 6,7. Então ela gera mais ou menos uns 6, 7 bi por ano nas suas operações. Ela tem alguns investimentos, então ela tem investido bastante, como vocês podem ver, ela acelerou bastante isso. Isso deve se refletir em receita no futuro. De 2020
2022 a 2025 vai ter um período aí de expansão nos seus investimentos. Então, deve se refletir em receita para a companhia, mas ela gera muito caixa. Então, esse é um ponto bastante positivo para a companhia. E aí, 7 bi, se ela parasse de fazer investimentos, alguns investimentos são obrigatórios, mas ela conseguiria pagar essa sua dívida de 13,5 em 2 anos, como eu tinha mencionado anteriormente. Então, bem tranquilo. Eu acho que assim, é uma empresa que não vai multiplicar por algumas vezes, não é uma small cap atualmente mais, tá? É uma empresa aí que já tem um valor de mercado de 23,5 bi, um EV, Enterprise Value, de 37. Então, eu não vejo ela multiplicando por algumas vezes, mas é aquela empresa devagar e sempre. Não é uma boa pagadora de dividendos, ela prefere reinvestir, apagar esses dividendos. Então, esse é meu overview sobre a Sabesp, tá bem? Então é isso, pessoal. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos, ative a notificação, assim vocês vão saber sempre que sair um vídeo e vão estar informados sobre as principais empresas da Bolsa. Deixa um like, isso ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, levar esse conteúdo de educação financeira para mais pessoas, e deixa nos comentários qualquer ponto e feedback que você tenha sobre Sabesp ou sobre o setor de saneamento no Brasil, tá bem? Forte abraço a todos e até a próxima.